Olá, uma boa noite para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Estamos começando o nosso programa Em Pauta e vamos conversar nessa noite sobre esta onda de greves que tem ocorrido aí por todo o nosso país, realmente chamando muita atenção. E no programa dessa noite nós queremos saber um pouco as causas, não é? O porquê de tanta greve, greves que estão aí desafiando inclusive o governo Dilma. Mas para isso, como sempre aqui no nosso programa, para dar uma ilustrada no tema da noite, você acompanha a nossa matéria inicial. Todos os dias, os lares brasileiros são bombardeados com notícias de greves por todo o país. Médicos entram em greve deixando milhares de pacientes nas filas dos hospitais à espera de atendimento. Educação sofre com os efeitos das greves de professores que querem ter atendidas suas reivindicações. Cidade está parada porque sistemas de transporte coletivo entrou em greve deixando a população em casa, quando cada cidadão deveria estar em determinada empresa exercendo a sua função. De 2009 a 2010, ocorreram 964 greves no país, segundo o levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Foram 518 greves em 2009 e 446 em 2010. Os números são os maiores da última década, superando o total de greves ocorridas em 2008, 411 greves. No Brasil, apesar de proibidas ao longo do período do regime militar, o direito à greve é atualmente assegurado pela Constituição Federal de 1988. Para os analistas, as greves de hoje não são mais ideológicas como as do passado. Seus líderes são intelectuais e ocupantes de elevados postos na República, que sabem muito bem da possibilidade que tem de parar o país. Uma onda de greves, busca de direitos ou pressões de cunho político? No Em Pauta desta noite. Pois é, tá aí para você reparar. E bem, não é exatamente a questão dessa noite, não é reivindicação normal, natural ou um aproveitamento para jogos de interesses, sobretudo políticos, não é o que nós queremos saber nessa noite. Aqui nos nossos estúdios em Belo Horizonte, estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, no Jaraguá, o endereço da TV Canção Nova, aqui na capital mineira. Nosso querido Frei Antônio Moser, doutor em teologia, e também diretor-presidente da editora Voz. Boa noite, Frei Moser. Muito boa noite, Padre Hamilton. Boa noite aos telespectadores. Os telespectadores, uma vez mais, irão se perguntar: esses dois são ousados, afrontam qualquer tipo de problema, e se os grevistas pegarem eles na saída, né? Mas nós não somos bobos, nós trazemos sempre uma pessoa competente, que nos dá um amparo, no sentido mais científico, de análise, não é? Que está por dentro da questão, e com isso a gente se sente tranquilo. Isso mesmo, Frei Moser. Olha, nós temos a alegria de receber hoje, aqui pela primeira vez no nosso programa, a doutora Daniela Murad Reis. Ela é doutora em Direito, com ênfase em Direito do Trabalho, leciona aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e está exatamente como chefe do Departamento de Direito do Trabalho. Doutora Daniela, boa noite, seja bem-vinda ao Em Pauta. Boa noite. Boa noite. Doutora, vamos começar aqui a nossa conversa. A matéria já nos indagou aí algumas questões, mas para o telespectador ficar mais atento ainda, e a gente quer entender melhor, né, o que caracterizaria, assim, ainda com maior clareza, essas greves que nós temos tido, né? Falávamos há pouco aí do mês de agosto, mas elas continuam, é um movimento crescente. Então, o que caracteriza de fato essas greves em contraposição a outros métodos que nós temos ou tínhamos, né, de reivindicações sociais? Acho que fazer essa primeira colocação é muito importante, por favor. É importante, inclusive, para o telespectador entender que, na verdade, os conflitos ou impasses nas relações de trabalho, quer no setor público, quer no setor privado, eles podem ser, de fato, dirimidos por diversos instrumentos. E, em especial, a negociação coletiva, né? Ou seja, com o diálogo social entre o tomador e o prestador de serviço, organizado em sindicatos. No entanto, quando essas negociações elas entram em situação de impasse, a greve é um recurso legítimo, um recurso, inclusive, regulado no nosso direito. A Constituição de 88
no artigo 9º, assegurou a todos os trabalhadores o direito à greve e ao servidor público também, lá no artigo 37 da Constituição, 37.8 da Constituição. Com isso, né, podem os trabalhadores, em situações de impasse na negociação das suas reivindicações, paralisarem suas atividades, quer de modo parcial, quer de modo total, buscando com isso a solução daquele conflito. Nos últimos tempos, como a própria reportagem indicou, o sindicalismo brasileiro ele tem sido pautado pela ideia de sindicalismo de resultados, ou seja, se tem estabelecido uma pauta específica de reivindicações precisas e tem atuado no sentido de um pragmatismo das suas ações. Aliás, sobre essa questão, o papel dos sindicatos, que é muito importante no tocante às greves, nós vamos ainda conversar bastante sobre isso. Mas, Frei Antônio Moser, por outro lado, quando olhamos para a Igreja Católica, que tem um papel, sobretudo aqui na história do Brasil, absolutamente importante, na luta pela própria democracia e assim por diante, mas a Igreja, em termos universais, através dos papas, quando eu olho, por exemplo, aqui o Papa Leão XIII, com a sua famosa encíclica, né, Rerum Novarum, ele, de alguma forma, dava um aceno, assim, com relação à greve, dizendo, ali no número 54, que as greves ameaçam a tranquilidade pública e admitindo, então, que dentro de certos limites a autoridade pode e deve reprimir os abusos. Aí a gente fica assim, um pouco meio assustado e já logo se pergunta, mas peraí, a igreja, afinal das contas, ela é contra ou a favor da greve? Contra ou a favor de uma certa repressão quando se instaura uma greve? Boa pergunta. Agora, sempre que nós estejamos diante de uma problemática sobre a qual a igreja se pronuncia, a gente tem que ver o contexto. Então, o contexto de Leão XIII, 1891, essa encíclica, portanto, para trás, quando socialismos, no plural, antes mesmo da implantação, não é, na União Soviética, antes mesmo, já agitava toda a Europa, inclusive quebra-quebra, todo tipo de greve. Então, dentro desse contexto, realmente o Papa falou o seguinte, que em certas situações, com certos limites, ou seja, não é qualquer tipo de repressão, por exemplo, não vai matar um grevista, não é? Mas que a autoridade pode e às vezes até deve, não é? Quando, por exemplo, claramente se trata de uma greve para, digamos assim, desestruturar o poder, desestruturar a sociedade. E, ao longo da história, nós conhecemos, sobretudo em termos de União Soviética, realmente foi, quando se pensa em Stalin, Lenin, etc., foram revoluções, assim, desumanas. E, por outro lado, mesmo no norte da África, certos movimentos que nós percebemos agora, a gente se pergunta até que ponto tem razão de ser e até que ponto a autoridade pode e deve reprimir, não é uma palavra boa, mas eu diria tentar conter por todos os meios, não é, que isso avance. Agora, é sempre preciso localizar no contexto, no tempo, para que a gente possa, então, dizer se a igreja é a favor ou contra. A igreja não é a favor nem contra, ela discerne. Nesse contexto, nessa proporção, você pode tomar essa atitude e não numa outra situação. Agora, aqui tentando, doutora, numa espécie de um raio-x, se é possível fazê-lo, e você que está em casa pense dessa maneira também, porque nós ficamos sempre nos perguntando, mas é uma onda, um número não é muito intenso aí de greves, um setor para, o outro já começa e assim por diante, nós vamos falar já da questão dos sindicatos, mas ficamos nos perguntando o que tem movido isso aí? Interesses legítimos, aumento de salário, reivindicações justas de direitos que não tinham sido contemplados até então, ou existem outros interesses? Qual a avaliação que você faz dessa onda que nós temos tido no Brasil? Bem, embora o sindicalismo ele tenha pretendido, né, uma atuação mais pragmática, um sindicalismo de resultados, a legislação brasileira ela não proíbe que sejam perseguidos outros interesses para além dos interesses contratuais. Certo. Ou seja, a Constituição ela estabelece, na verdade, que a oportunidade do exercício de greve, os motivos buscados, né, com esse instrumento, eles são definidos pelos próprios trabalhadores.
Então, em regra, até por um contexto histórico, me parece que a ideia primeira desses movimentos é buscar a melhoria das condições sociais desses trabalhadores organizados em sindicatos. Mas pode existir alguma pauta, vamos dizer assim, política, alguma pauta mais ampla, o que tem sido entendido como legítimo do ponto de vista jurídico. Mas, e falando em termos de ganhos e perdas, a seu ver, quais têm sido os ganhos com relação às greves, às últimas greves, mas também quais têm sido as perdas, os prejuízos para o país, para a população, que a população, ao mesmo tempo que alguns representantes favorecem as greves, por outro lado, a mesma é prejudicada. Veja bem, nós estamos vivendo nos últimos anos um contexto de pujança econômica no país, com que se tem um ambiente mais propício para greves. Num contexto recessivo, é interessante que num contexto recessivo, onde há uma tendência, inclusive, de restrição de direitos, há também um refresco. Historicamente, do ponto de vista dos dados estatísticos, dos censos sociais, há uma tendência de retração dos movimentos grevistas. E por quê? Por conta do argumento ad terrorem do desemprego. E num contexto onde chegamos a taxas, vamos dizer, muito civilizadas de desocupação, há uma tendência das pessoas naturalmente organizadas em sindicatos não temerem o desemprego, razão pela qual elas buscam a solução de seus impasses por via da greve. Até que ponto essas greves têm sido de resultados proveitosos para os trabalhadores, aí vai depender de cada uma das classes. Isso é muito setorizado, né? Em alguns setores os ganhos são mais significativos, em outros não tanto. No setor público, por exemplo, em regra, os movimentos de greve, em alguns dos seus setores, teve algumas ações, vamos dizer, que foram pelo menos parcialmente contempladas. Nos setores privados, nós estamos percebendo que os movimentos de greve, os movimentos reivindicatórios têm, no mínimo, buscado as recuperações de perdas inflacionárias. Então, alguns resultados existem. Agora, quais são os prejuízos para a população? Isso é muito difícil de mencionar também, porque nós temos que analisar cada uma das greves. Então, por exemplo, uma greve no setor de educação, que tem a reposição de aulas, evidentemente... O prejuízo nessa área já está evidente, não é? Ela cria, de fato, uma desorganização de vida, mas também evitar a greve, né? Ou prevenir a greve nesse sentido não seria, na verdade, também não lutar por uma educação de qualidade? Ou seja, indiretamente esses alunos também, o alunado também não estaria sendo favorecida? Enfim, na área da saúde, a pauta reivindicatória da área da saúde, em regra, não contempla só melhoria salarial, mas também melhoria de condições de desenvolvimento do trabalho. Claro. Isso não impacta também diretamente na vida da população? Então, os prejuízos, as perdas e ganhos vão ser muito setoriais, ou seja, tem que ser feita uma análise pormenorizada de cada setor e, às vezes, os prejuízos, que são normalmente percebidos mais diretamente, ficam ou tornam obscura a percepção de alguns ganhos que a população tem indiretamente. Claro, você que está nos acompanhando, a greve, ela é o quê? É um último apelo? É um último recurso? Ou tem que se lançar mão já imediatamente antes de parar, conversar? Existem outros caminhos, não é? Mas, Frei Moço, ia dizendo sim, por favor, com relação Claro, nós estamos diante de uma especialista, a gente logo vê. Ela já faz o enfoque com distinções, tem vários tipos de greve, várias razões. Aqui pode ter um ganho, ali pode ter uma perda. Eu tomei nota de algumas palavras que eu acho importante para a gente ressaltar. Cada uma das greves tem sua razão de ser. O que se torna difícil de entender é a onda de greves, como que uma puxando outra. E é o que me parece que ocorreu no Brasil nesses últimos meses. Ou seja, você tem categorias, eu não vou enumerar nenhuma, porque senão eles nos pegam na saída, mas tem categorias onde mas eles estão ganhando tanto, o que querem mais? Não é? E outras categorias menos. A primeira observação. Nos tocante à sua pergunta, ali relacionada com outros meios. Por exemplo, eu pessoalmente acho que hoje nós temos outros meios. Pressão. Você pressiona sem paralisar. Por exemplo, vamos ver, na televisão, faz uma série de programas com as redes sociais, você começa uma onda sem paralisar, mas, digamos assim, conscientizando a população. Seria uma maneira de forçar esses ganhos que se pretendem. Agora, uma coisa, apenas a doutora vai me desculpar, eu não me sinto muito bem, vamos dizer, não a senhora, como a senhora colocou, está ótimo, mas eu digo, quando se fala genericamente que a pujança econômica do Brasil, eu digo, em termos
Você tem uma grande pujança, mas uma grande miséria, uma grande pobreza em muitas regiões. Você tem, eu diria, avanços significativos em algumas áreas, mas você tem como que atraso vergonhoso em outras áreas. Em outras palavras, aí não é que não esteja de acordo com a sua colocação. O Brasil realmente é emergente, mas nessa emergência é como a Índia. Você tem uma grande pujança, mas também grandes problemas, grandes, digamos assim, áreas a serem ainda contempladas. Né? Mas, de qualquer forma, foi boa a sua colocação, que chama atenção. A pujança. Por outro lado, só completando o seu raciocínio, como explicar as greves na Europa? A pujança na Europa é uma pujança, né? E aí, como é que a gente explica? Né? São greves violentas algumas. Exatamente. Olha, você não saia daí não, estamos apenas começando aqui o nosso programa, temos muito que com certeza conversar aqui nessa noite. Então, rápido intervalo, um minutinho só, já já estaremos de volta. É o debate no Em Pauta desta noite, tendo aqui nos nossos estúdios em Belo Horizonte a presença do nosso querido Frei Antônio Moser e a doutora Daniela Murad Reis, que é chefe do Departamento de Direito do Trabalho da Universidade Federal aqui de Minas Gerais. Nós queremos agradecer muito a sua participação no nosso programa, sempre mandando para a gente um e-mail, sugerindo temas, mas também vale dizer a você que o programa Em Pauta, sempre após a sua exibição na televisão, ele já está disponível na internet. Ou seja, você pode acessar o nosso blog, blog.cançãonova.com/bh, e ali você já terá disponível o tema daquela noite, que imediatamente após ter ido ao ar pela TV Canção Nova. E aí o nosso carinho, o nosso muito obrigado pela sua audiência. A audiência aqui significa atenção, não pontos no Ibope, porque você sabe que a Canção Nova, ela não está preocupada com isso, ela quer evangelizar. Evangelizar também é educar, também é formar consciência, também é ajudar a construir cidadania, não é verdade? Então, este é o objetivo da TV Canção Nova e, por isso, espalhada aí por todo o Brasil, América Latina, Estados Unidos, Portugal, Europa, Norte da África, é a boa nova indo para o mundo inteiro. Inclusive, um abraço muito especial aos nossos irmãos portugueses, né, que acompanham ali o programa Em Pauta fielmente. Um grande abraço a todos de Portugal que nos acompanham. Doutora, a senhora ia comentando justamente sobre esse paralelo entre as greves brasileiras aqui e também as europeias, não é? Porque também é um aspecto interessante, segundo a fala do primeiro bloco do Frei Moser, por favor. Frei Moser tocou numa questão que me parece muito relevante, que há de fato uma distinção entre as greves que estão sendo e os movimentos sociais que estão emergindo no cenário de crise da União Europeia, na Europa em geral, e o cenário de greves, a onda de greves no Brasil. Me parece que o problema na Europa, especialmente em alguns países que estão sendo mais afetados, que foram mais afetados pela crise de 2008, é uma tentativa desses movimentos sociais e desses instrumentos, inclusive de greves e outros movimentos de força, né, de pressão, de tentar fazer frente a uma tendência de rebaixamento de direitos, ou seja, é uma busca de refreio a retrocessos sociais. Já as greves que se passam no Brasil de hoje, né, que é um Brasil que tem ganhos econômicos, é exatamente aquilo que ele chamou a atenção, é melhor distribuir essa riqueza que tem surgindo nesse país emergente. Então, aqui a ideia não é promover freio a retrocessos, ao contrário, é avançar no sentido de melhor distribuir. E isso eu acho que a igreja, que é uma luta histórica da igreja católica, né, que é a melhor distribuição de renda. E no Brasil, o direito do trabalho e as melhorias das condições dos trabalhadores têm sido o principal instrumento de melhoria dessa distribuição de renda, de melhoria de afirmação social das pessoas. Então, me parece que ele tocou num ponto fundamental, né? Embora a pujança econômica seja, de fato, mais sentida em alguns setores do que em outros, né? O Brasil, que é um poderio econômico, convive com o Brasil, que, enfim, com chagas que não deveriam existir. Quer dizer, nós temos uma herança aí a ser reparada e que, claro, não vai se resolver do dia para a noite,
mas que precisa se olhar para isso assim com afinco, com coragem e começar a fazê-lo, não é verdade? Porque verdade. O que nós temos ainda em termos de Brasil, de miséria, portanto a questão da habitação, saneamento, depois a própria infraestrutura do país, aí olhamos para as estradas, que é essa bênção, não é? Quem anda pelo Brasil sabe o que estou falando. Enfim, é uma série de elementos que foram desconsiderados, não tratados com devido carinho, e agora com essa pujança toda econômica, isso precisa ser contemplado. Porque senão não teremos um país, de fato, soberano, rico, como se prega atualmente. E, de fato, no próprio campo do trabalho, se vê algumas práticas que são absolutamente inaceitáveis sob o prisma da dignidade humana. Trabalho infantil, trabalho em condição análoga de escravo, enfim, e outras práticas que são comuns no cenário brasileiro, elas todas desafiam não só a atividade sindical, os estudiosos do direito do trabalho, os políticos, a igreja. Eu acho que elas têm que criar uma grande mobilização no sentido de superar esse Brasil atrasado e chegarmos a um Brasil onde tem um equilíbrio social maior. Tá certo. Olha, a greve é o melhor caminho para que as reivindicações sejam atendidas? Foi o que perguntamos às pessoas nas ruas e vamos ver o que foi respondido. Não acredito que greve seja a melhor saída. Acho que isso prejudica os estudantes, né? Atrasa todo um projeto de formação. Eu acho que tem outros meios mais eficazes. Quanto é que a gente sair de greve há 6 meses e não resolveu ainda? Sim, desde que não atrapalhe o povo. Pode fazer a greve, é um direito deles, mas que não atrapalhe as outras pessoas. Tem que olhar os dois lados, cara. É muito complicado porque tem o lado do professor, tem o lado do funcionário que está numa situação complicada e tem o lado do governo. Depende da greve, é muito relativo. Eu acho muito relativo. Infelizmente é uma opção que o trabalhador tem. Eu acho que é uma saída, né? Mas eu não sei. O problema da greve é que ela prejudica muita gente que não tem nada a ver com o problema. Eu acredito que sim, porque se você não reivindicar, quem vai saber dos problemas, né? Eu acho que a greve é muito útil, sim. Tá certo. E aí, Fremoso? Pois é. E eu, como diretor de uma empresa, como é que fico? Houve uma tentativa de greve, foi até muito interessante, dentro do setor gráfico, né? E Petrópolis é uma cidade que conta com um certo número de gráficas. E nós não somos apenas gráficas, somos uma editora. E temos o maior número, 430 funcionários. Foi muito interessante porque quando começou a se articular a greve no setor gráfico, o que nós fizemos? Fizemos uma assembleia com os nossos funcionários. E procuramos sondar o que eles achavam que deveria melhorar e assim por diante. Recordamos os benefícios que estávamos oferecendo, a situação da empresa é essa aqui, vocês podem ver, o livro está aberto, né, tem essas dívidas a pagar, tem digamos, esse investimento a ser feito. E foi muito interessante porque um grupinho, assim mesmo, não dos nossos, insistiu, se colocou na porta e começou a buzinar já às 6 horas da manhã. E os vizinhos já gritavam, vou chamar a polícia, né? Quero dormir, tá? Mas muito interessante. Os nossos simplesmente passaram, deram uma risadinha e foram para frente. E aí chegou a hora do almoço, né? Estava lá o piquete, né? Estava lá na frente, que eu acho piquete, eu acho uma coisa horrível aqui para nós, né? Em todo caso, estava o piquete lá, e aí alguém meio, digamos assim, como que fazendo chacota, disse, escuta, vocês não querem almoçar conosco, não? E eles aceitaram. E assim acabou a greve. Traduzindo, foi muito bem colocado, a gente vê que o povo tem discernimento. Existe greve, existe uma greve mais violenta, menos violenta. Agora, eu pessoalmente acho que a gente sempre deveria, aí vem para os, digamos, patrões, ou no caso do governo, dos vários segmentos, os ministérios, tem que sondar o que é que não está indo bem e o que se pode negociar e fazer. Porque daí você evita a greve, para o bem de todos e a felicidade geral da nação. Não é? Agora é preciso ouvir mais. Isso que me parece que falta. Seja por parte dos empresários, seja por parte do governo, tem que ouvir mais. E talvez, ultimamente, nos últimos anos, houve uma estratégia, gostaria de ouvir depois a doutora aí. Uma estratégia que foi a seguinte: as lideranças, não é, nos vários setores do trabalho, elas foram absorvidas pelo governo. Hoje, em vez de ser sindicalista, eles estão no governo. E daí, como é que fica? Quer dizer, houve um enfraquecimento geral nos sindicatos. É muito curioso.
E, inclusive, muito curioso, porque esse mesmo Leão XIII, 1891, insistia, tem que criar sindicatos. Muito interessante, 40º ano, depois vem o Pio XI. Tem que criar sindicatos, representações das classes trabalhadoras. Muito interessante isso. E nós negligenciamos nos últimos anos, traduzindo a força, vamos dizer, dos vários segmentos da sociedade, ela foi absorvida pelo governo, de tal forma que aí sobraram, assim, pessoas que talvez não tenham a capacidade de pressionar, não é, sem partir para uma greve. Eu não sei, agora eu gostaria muito de ouvir, estou curioso, sabe, porque eu mesmo leciono doutrina social da igreja e tenho as minhas dúvidas nesse particular, como a gente vai se posicionar. Pessoalmente, eu sempre parti para isso. Vamos sentar, vamos ouvir, vamos ver o que a gente pode conceder, mostrar a situação e aí decidimos juntos para o bem de todos. Né? Exatamente dentro dessa questão aí, doutora, que a gente queria saber, porque eu tenho aqui exatamente uma pergunta em relação a isso, ou seja, em termos de governo, e quando nós falamos aqui hoje do governo, né, o governo que governa o país, o Partido dos Trabalhadores, antes Lula, agora Dilma, e o PT, historicamente, é esse partido das reivindicações, não é? Dos sindicatos, etc. Então, o sindicalista hoje está no governo. E, por outro lado, o governo hoje hesita em atender os sindicalistas, as pessoas estão reivindicando seus direitos. Então, aqui vem a questão, o que aconteceu aí? Ou seja, hoje, aqueles que reivindicavam tanto, hoje não estão sabendo lidar com os que estão reivindicando no presente. Como é que a senhora verifica isso, por favor? Em primeiro lugar, eu acho que não podemos fazer como um traçado histórico de continuidade o governo Lula e o Dilma Rousseff. No trato com relação às questões sindicais, houve uma significativa alteração de mentalidade. O governo Lula, de fato, nele aconteceu essa cooptação das lideranças sindicais para, enfim, a atividade de governo, o que sempre foi considerado pelos estudiosos de área um movimento muito perigoso, pois, afinal de contas, movimentos sociais eles têm que surgir espontaneamente da sociedade civil e não devem vincular-se a questões político-partidárias ou mesmo atitudes de governo, porque senão eles perdem exatamente aquela espontaneidade, aquele elemento de identificação natural que surge na sociedade. Então, essa cooptação ela foi percebida no governo Lula, mas se por um lado foi perigoso, porque isso enfraqueceu, vamos dizer, as lideranças e a inteligência sindical, por outro lado, isso deu no governo Lula uma percepção maior, uma abertura maior, um diálogo social maior com os movimentos sociais. E eu digo não só de sindicatos, com outros movimentos sociais. Sim. No governo Dilma Rousseff, um governo um pouco mais técnico, em primeiro lugar, a gente não vê tão presente essas lideranças acadêmicas, lideranças sindicais, tomando assentos em posições ou lugares estratégicos do governo. E mais do que isso, há uma pouca disposição do governo em negociar com o sindicato. Aliás, isso tem sido, inclusive, denunciado por boa parte dos sindicatos, que a possibilidade, a perspectiva de negociação, de diálogo direto e de negociação entre as partes, ficou muito difícil nesse governo. Razão pela qual eu acredito, inclusive, na maior tendência de deflagração de movimentos de greve. Mesmo aquelas carreiras ou setores que, relativamente, né, ou comparativamente com outras, estão bem, mas têm as suas também, as suas pretensões, as suas reivindicações, acabaram deflagrando greve. Às vezes, setores que normalmente não participam, não aderem aos movimentos de greve. Então, me parece que há uma perspectiva, não há uma linha de continuidade. Os estudiosos estão percebendo essa diferença, que parece sutil, mas ela é, do ponto de vista concreto, de grande mudança de mentalidade. Mudança, sem dúvida, isso é perceptível. Mas a pergunta que se faz isto é o certo, a seu ver, é assim que precisa ser-lo, é saudável, é por aí? A presidenta, nesse contexto aí, ela acerta, então, a mão, aquilo que o governo anterior acabou não estando muito atento? É interessante que os legados do governo anterior caminho seria esse? não foram sentidos, porque não houve uma continuidade desses líderes sindicais em posições estratégicas do governo, quer porque não houve uma abertura para o diálogo social. Ou seja, o ideal é essa perspectiva mais técnica de dissociação entre atividade sindical e do governo, com uma maior abertura
né, para o diálogo social. Ou seja, o ideal é que o sindicato não participe das atividades de governo e que esse governo tenha ouvidos para o sindicato. Então, me parece que quer no governo anterior, quer nesse, a perspectiva ela está, pelo menos na linha de estudo, né, assim, histórica, e não no campo do ideal, me parece que um pouco equivocado. Eu perguntaria só a título de esclarecimento para nós e para nossos telespectadores, até que ponto essas greves não são articuladas, tentando, por assim dizer, puxar o tapete? Bem, essa é uma pergunta capciosa. Na verdade, qualquer movimento humano, ele é político. Claro. Né? Qualquer movimento humano, ele é político. Mesmo as pretensões de caráter meramente econômico, que tem impactos, por exemplo, no campo das reivindicações de servidores públicos, impactos orçamentários, todas elas têm, claro, um papel político. E, evidentemente, que por que o mês de agosto foi o mês das greves, por exemplo, né, no setor público? Porque no dia 31 de agosto fechava o orçamento. E por que esse ano foi um ano em que houve tanta pressão para que, enfim, as eleições municipais estão às portas. Então, evidentemente que um ou outro ministro que são candidatos aos seus governos locais ficam mais pressionados, enfim, e, portanto, haveria uma maior disposição do governo, inclusive, para não permitir que certas prefeituras fossem perdidas, né, prefeituras estratégicas perdidas, se fizesse um atendimento a essas reivindicações. Mas as reivindicações por reestruturação de carreira, melhoria das condições salariais, enfim, de subsídios no campo do setor público, elas são recorrentes. Se houve um oportunismo político maior nesse ano, isso eu acho que não afasta também, vamos dizer, o justo caráter dos pleitos, né? Vamos dizer. Agora, por outro lado, você que está nos acompanhando, Frei Antônio Moser também, por favor, antes de irmos aqui para mais um intervalo, temos aí a questão justamente, Frei, do paralelo a isso, porque em meio às greves, inclusive se formos aqui somar isso daí financeiramente, segundo uns números aqui aproximados, nos últimos 7 anos nós teríamos aí com as greves um prejuízo econômico superior ou algo em torno de R$1 bilhão. Mas por outro lado, não é? Esses prejuízos parecem até pequenos perto de outros escândalos, inúmeros escândalos, porque no Brasil cada dia é uma novidade, não é? Que vão surgindo e que parece que caem numa certa normalidade, se olha por um lado a questão das greves, mas se esquece desses outros que vão passando ali ao lado de forma um pouco discreta e que parece que já caiu numa normalidade. Isso precisa ser chamado a atenção também. Sem dúvida nenhuma. Eu gostaria que houvesse uma greve geral, né, contra a corrupção. Ou seja, paralisa. Olha, e o que nós estamos presenciando é um momento histórico do Brasil. Está todo mundo percebendo, não, assim não dá mais. Quer dizer, a roubalheira é tamanha. E em todas as camadas, vamos ser sinceros, isso já é uma certa cultura que foi se instalando ao longo dos séculos, não é, aqui no Brasil. Agora, sem dúvida nenhuma, os prejuízos, não é, são grandes, mas os prejuízos no sentido das greves, mas, por outro lado, esses outros prejuízos, ou seja, um dos ministros até foi muito feliz, esses bilhões que foram desviados, não é, vamos dizer, do benefício público ou do patrimônio público, estão fazendo falta para alimentar as crianças, etc, etc. Foi muito feliz a sua colocação. Traduzindo, nós temos que dar uma lambada à esquerda e outra à direita, não é? Contanto que a gente acerte esse caminho de uma melhor redistribuição e, sobretudo, que não seja o interesse meu, mas que seja o interesse de sanear todos os segmentos da sociedade. Isso eu acho fundamental. Tá certo. Falando em caminho, não é? Nós vamos para o nosso intervalo e depois, no terceiro bloco, vamos saber aqui do Frei e da doutora quais são os caminhos. Existe um caminho para esse tocante das greves? Esse é o único caminho, é o único meio de se atingir os objetivos que foram elencados aqui? Ou existem outros caminhos, outras formas de se alcançar o que todos nós queremos, de um país justo, fraterno, solidário e assim por diante, não é? Para além das greves. É o que nós vamos saber no nosso próximo bloco. E você não saia daí, porque já já estaremos de volta.
Ok, estamos de volta com o programa Em Pauta, aqui pela sua TV Canção Nova, conversando nesta noite sobre essa onda de greves no nosso Brasil, mas com esta pergunta, não é? Busca de direitos ou pressões de cunho político? É o que queremos entender no programa dessa noite e razoavelmente estamos entendendo. Afinal das contas, quando se fala de greve, temos que admitir aí as várias análises. Aqui estamos fazendo uma, talvez você que esteja nos acompanhando, participa, quem sabe, de um sindicato, ou é um analista político, enfim, alguém no mundo do trabalho pode, de repente, estar discordando, mas o programa Em Pauta, ele tem esse caráter, não é? De ser também provocativo. E o que queremos provocar aqui é o bom debate, a boa reflexão, para que possamos, como agora no terceiro bloco, encontrar alguns caminhos, não é verdade? Então, olha, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua participação. Quero avisar o seguinte, que também você pode acompanhar o programa Em Pauta no site do nosso amigo Frei Antônio Moser, antoniomoser.com. Ali, além dos artigos, da agenda, dos escritos, livros, etc., do Frei Antônio Moser, você também tem um link para o nosso programa e aí você acompanha os principais debates ali também, tá certo? Além disso, o nosso blog, que você já conhece, blog.cançãonova.com.br e, claro, também tendo a possibilidade de mandar um e-mail para a gente, né, no empauta@cançãonova.com, sugerindo temas, fazendo seu comentário, enfim. É a forma de participarmos e aí, portanto, também indicarmos juntos aquilo que foi o fruto da nossa reflexão. Aqui no nosso terceiro bloco nós queremos tentar, com o Frei e a doutora Daniela Murad Reis, que é chefe do Departamento de Direito da Universidade Federal aqui de Minas Gerais, a UFMG, nós queremos encontrar uns possíveis caminhos e essa pergunta que eu já faço agora para a doutora. Porque, afinal das contas, as greves, elas servem também para o bom debate, para reflexão, para rever o nosso caminho, a nossa caminhada, para pleitear o que está sendo bom, para purificar o que não está sendo e assim por diante. Mas, para além das greves, existem outros caminhos ou ainda, o que nas greves, como forma de reivindicação, pode ser melhorado, pode ser aperfeiçoado, doutor? O modelo atual é o melhor, essa forma de pressão? Existem outros modelos também de greves, de formas de reivindicação justa, de fato? Padre Hamilton, telespectador, o que a gente não pode deixar, ou não pode esquecer, deixar de ter em vista esquecer, é que a greve é um instituto do Estado de Direito, do Estado democrático. Uhum. É democrático não negar o conflito. Os conflitos existem. O conflito existe no homem, o conflito existe fora do homem, o conflito existe na sociedade. Então, o Instituto da Greve é um instituto que faz emergir, ou que faz aflorar na sociedade esses conflitos que são atávicos a ela, que são inerentes a ela. Então, portanto, o modelo da greve, ou o Instituto da Greve, ele faz parte, ele é do patrimônio dos Estados democráticos de direito. O que se tem proposto é, na verdade, regular aquilo que seria, na verdade, que não estaria em consonância com os interesses maiores da sociedade. Então, há uma tendência dos Estados democráticos consagrarem o direito de greve, mas regular o exercício do direito de greve nas chamadas atividades essenciais. E segundo a Organização Internacional do Trabalho, atividades essenciais são aquelas que podem causar risco à saúde e segurança da população. Então, portanto, quando estiver diante, o sindicato, os movimentos sociais estiverem diante de interesses maiores da sociedade, que esses interesses pretendidos através do movimento de greve sejam limitados, restringidos. Mas, por outro lado, quando não for um aspecto fundamental para a existência da sociedade, que seja o direito de greve tolerado. O direito legítimo de acarretar prejuízo, e que é um instrumento para melhoria, aperfeiçoamento da sociedade, que ele seja reconhecido, pois, afinal de contas, ele é inerente a um modo mais democrático de ver a sociedade. Então, eu acho que o problema não é propriamente negar ou criar um mecanismo alternativo, é regular o exercício do direito de greve, especialmente no campo das atividades essenciais. E isso no Brasil não se tem muita clareza. A lei de greve no setor privado, que se aplica até que seja regulamentada a greve no serviço público, ela estabelece como serviços essenciais algumas atividades que não são fundamentais
vamos dizer, a segurança e a saúde e a vida da população. O que tem sido criticado, por exemplo, organismos internacionais de regulação do trabalho. E, por exemplo, no campo dos serviços públicos, há também uma tendência da jurisprudência dos tribunais superiores entenderem que toda e qualquer atividade pública é essencial por si só, o que não é verdade. Existem algumas atividades públicas que podem sim ser preteridas sem prejuízo da segurança da população. Agora, naquilo que for, por exemplo, saúde, atendimento de urgência, emergência hospitalar, permitir o exercício do direito de greve sem limitações pode acarretar de fato um prejuízo à sociedade. Então é um problema de saber sopesar interesses que estão em conflito, valorizando, evidentemente, esses interesses maiores da sociedade, por vezes de sacrifício do direito de greve. Mas quando os interesses maiores não existirem, deixar o direito de greve fluir, porque ele é, de fato, um momento de conflito e é um momento que nós não podemos negar. Todo Estado autoritário tentou negar o direito de greve, proibir o exercício do direito de greve. Exato. E, aliás, essas tensões, como a doutora falou, Frei Antônio Mosella, estão meio que inatas no ser humano. Aliás, a própria tensão interna faz com que o ser humano caminhe, E, de modo externo, a humanidade também vai um pouco por aí. Se nós olharmos hoje, por exemplo, esses conflitos na África, norte da África, temos o caso clássico da Síria atualmente, mas não só, Falávamos de um Iraque passado e outros tantos países, a própria crise europeia, que foi citada aqui no programa no segundo bloco, quer dizer, tensões que de alguma maneira fazem a humanidade caminhar. E no caso as greves da mesma forma aqui, falando internamente em termos de Brasil. O senhor também concorda que por um lado, se deva utilizar esse tipo de coisa para fazer a sociedade caminhar, melhorar, progredir, evoluir, etc.? A doutora, eu acho que foi sindicalista, sabe? Porque ela sabe das coisas, sabe distinguir, fazer as distinções e colocar o dedo na ferida. Efetivamente, nós somos seres conflitivos. E hoje, através da física quântica, a gente percebe que é no conflito dos opostos que o mundo se mantém vivo, se você quiser, no sentido mais amplo da palavra. E assim também nós vivemos uma guerra interna, entre a preguiça e a vontade de trabalhar. É uma guerra interna, do descanso e do lazer e assim vai. Então, não tem dúvida. Também na família, essa ideia de que é um paraíso, o quadro conjugal, etc. Não é verdade. Depois de uns mesezinhos, as brigas já começam a aparecer, o que é normal. Como é que eu me coloco diante daquele desafio? Mesma coisa, até na vida religiosa, você tem tensões, na igreja você tem tensões. Basta lembrar Pedro e Paulo, os dois andaram se batendo, sabe? Então, eu diria, realmente, a nossa condição atual é tal que nós percebemos em nós o conflito, nós percebemos na sociedade, e cabe a nós a inteligência para saber tirar proveito e administrar e aprender com o conflito. Vamos pegar agora um outro aspecto que complementa esse. Por exemplo, eu distinguiria o que houve na Líbia, por exemplo, houve na Líbia, que, por sinal, parece que está encontrando o caminho quando ninguém mais esperava. Achava que ia dividir o país em 5, 6, na realidade não foi o que aconteceu. A mesma coisa, eu diria, no Egito, que as coisas ainda estão... Agora, a Síria, você não pode concordar com o esmagamento de milhares de pessoas, se calcula 30, 40, ninguém sabe quantas mil pessoas, quase 1 milhão já estão fora. Logo na Síria, não é possível. O que eu acho um crime é que não haja uma força não americana, nem europeia, uma força multinacional, seria a ONU, com uma força de dizer, para aí, vamos sentar e vamos colocar ordem. O que ocorreu na antiga Jugoslávia, sempre trago esse exemplo, foi magnífico. A NATO entrou, faz o quê, uns 15 anos, e separou as partes conflitivas, e o que surgiu? Surgiram aí 10, 12 nações, que hoje convive bastante bem, comércio, turismo e tudo. Quer dizer, por quê? Uma força maior diz, espera aí, não é por aí, não é se matando, vamos sentar. O conflito, ele pode ser resolvido. E aí, naturalmente, que a doutora colocou muito bem, conflitos atávicos. Isso, gostei dessa palavra. Deixa eu fazer uma pegadinha aqui, Frei, porque certamente o pessoal em casa deve estar dizendo, mas, Frei Antônio Mosella, do ponto de vista teológico, do ponto de vista cristão, Jesus, o príncipe da paz, enquanto um dos seus discípulos, por exemplo,
que o interpretou de uma forma inadequada. Por exemplo, Judas queria um pouco mais, segundo os escritos bíblicos, segundo os exegetas, os estudiosos. Então, Judas talvez fizesse parte de um grupo dos chamados zelotas, que queriam, não é, fazer uma certa afronta ao império dominante, Império Romano, então lançar mão das armas e partir mais para o confronto, enquanto Jesus, por outro lado, também fez uma revolução, talvez fez uma mudança que marcou não só a época, mas o mundo inteiro e continua marcando os nossos dias, mas pela via da paz e não do confronto, da greve. E aí? É uma pegadinha? Não, é uma pegadona. Em primeiro lugar, eu acho que tem certas passagens, não é, dos evangelhos que dizem que Jesus não era tão mansinho assim. Por exemplo, não é, quando ele pegou o chicote lá no templo e tocou aquela tropa embora, né? Tocou embora. Ou a agressividade, ai de vós ricos, ai de vós que explorais o povo, etc. Assim, um discurso violento, né? Agora, qual era o objetivo de Jesus? Não era destruir, mas era destruir, eu diria assim, aquilo que impede a humanidade de avançar no caminho da paz, do amor e assim vai. Então a gente tem que ver, vamos dizer, os vários ângulos da personalidade de Jesus. Ele não era uma Maria vai com as outras, não, pondo panos quentes aqui e ali, não, ele, sob certos aspectos, era radical, mas um radicalismo não de vingança, não de destruição, mas de construção. Então, isso que me parece fundamental. A nós cabe saber canalizar eu diria assim, essas nossas tendências de resistirmos a certas situações. Você não pode simplesmente parar. Isso é uma omissão, é pecado. Agora, também não podemos partir para a destruição. Não é? E é esse o caminho, né, doutor? E obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Tá certo. É por aí, não é? É verdade, padre. E se... eu não sou uma teóloga, não... Mas eu acredito também que Jesus era um democrata. Então, ele ouvia os outros. E esse diálogo com o outro, e o fato de saber que Deus está em todos os homens, né? Isso eu acho que torna também, explica um pouco o momento de hoje, o momento presente, das pessoas que querem se sentir ouvidas, das pessoas que querem saber um pouco Então, além de um agitador, vamos dizer assim, das questões de sua época, eu acho que ele também nos deixa esse legado. O ouvir o outro, mais do que saber de si, saber do outro, fazer o exercício da alteridade. E esse exercício da alteridade, eu acho que falta um pouco no presente, quer do ponto de vista desses movimentos da Primavera Árabe, quer do ponto de vista da compreensão da população em geral com relação aos movimentos sociais, em especial como o direito de greve. Tá certo. Olha, com essas palavras nós estamos terminando por aqui, agradecendo o seu carinho, sua atenção e prometendo, claro, voltar na próxima sexta, discutindo um novo tema, um tema sempre importante para a nossa reflexão, para o nosso crescimento, para a nossa vida em sociedade. Não é isso? Um grande abraço, ótimo final de semana e até a próxima sexta, se Deus quiser.